Bom, e a morte de um miliciano provocou um caos na zona oeste do Rio de Janeiro na tarde desta segunda-feira. Ao menos 30 ônibus foram queimados a mando de criminosos na região. É o dia com mais coletivos incendiados na história da cidade. Outros veículos e pneus também foram incendiados, fechando diversas vias em bairros como Campo Grande, Santa Cruz, Paciência, Guaratiba, Sepetiba, Cosmos, Recreio, Barra e Campinho. O município entrou em estágio de mobilização, o segundo nível em uma escala de 5, e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. As aulas foram suspensas em 32 escolas públicas da região. Silvio Navarro, olha o ranking do Rio de Janeiro. Hoje é o dia com o maior número de ônibus queimados da cidade, da história do Rio de Janeiro. É a total ausência do Estado mais uma vez, né? Ônibus queimado é crime organizado em ação. É quando o crime organizado reage, né? E com todo cuidado eu uso a palavra reage. Aqui, na verdade, o que se trata é da prisão de criminosos. A polícia agindo para prender integrantes de facções criminosas, de milícias, tanto faz. Então, essa é uma tendência. Isso aconteceu no Espírito Santo recentemente, também na Bahia. Até aqui na cidade de São Paulo nós já tivemos episódios assim. Porém, é mais um retrato do drama que vive o Rio de Janeiro em relação à segurança pública, um estado completamente dominado pelo crime. Então, o governo do Rio de Janeiro tem muita dificuldade para reagir. Talvez um pequeno período de paz, né, foi quando houve a intervenção federal no Rio de Janeiro. Justamente porque, àquela altura, a situação estava completamente fora do controle. E eu imagino que nós vamos ter que viver uma situação parecida, uma intervenção federal no Rio de Janeiro. Esse é o avanço do crime. E, no final das contas, quem perde é a população. Porque as escolas são fechadas e porque esses coletivos que transportam pagadores de impostos, que transportam pessoas que precisam ir e vir do seu trabalho, para a escola, enfim, eles ficam sem o transporte público, eles têm medo de sair nas ruas, porque muitas vezes esses ônibus são incendiados enquanto a população ainda está a bordo. A população é forçada a descer, é uma grande correria, há imagens lamentáveis nesse sentido, e eles são incendiados. O motorista, evidentemente, também tem de desembarcar. Como eu disse, perde a população e o Rio vive um estado permanente de insegurança. Tanto faz o governador, até porque a maioria dos governadores da história democrática, desde a redemocratização do Brasil, a maioria foi parar na cadeia, no caso do Rio de Janeiro. Isso é resultado de corrupção e do avanço indiscriminado do crime organizado. Paulo, quero te ouvir aí, pelo menos 30 ônibus incendiados no Rio de Janeiro, né? O crime organizado em ação e, como bem disse o Silvio, quem mais sofre com tudo isso é a população carente, a população vulnerável, né? Que precisa do transporte público para trabalhar, para ir à escola, para ir ao hospital e precisa, então, viver nesse caos. É uma guerra civil que a gente vive por aqui também, né, Paulo? É surreal, Paula. É um absurdo a gente ver esse tipo de cena, ônibus queimados. Isso, claro, tem um aspecto simbólico, porque ele é consequente de uma série de outras coisas que já estão enraizadas historicamente no Rio de Janeiro. No Brasil, de um modo geral, mas no Rio, um passo à frente, né? Sendo o símbolo da nossa decadência como sociedade, da nossa decadência como Estado, da nossa decadência humana. No Rio de Janeiro você já tem muito mais claro a cultura do crime. Tem música pro criminoso, tem funk do chefe do morro, do cara da milícia. Então, o convívio que foi levado, a população foi levada a ter com essa gente, com o Estado sendo ausente, impedido também de fazer a ação que tem que fazer, quando quis fazer, né, gerou tudo isso. Então, é muito difícil combater essa realidade no Rio, exatamente porque não se passa, não se fala apenas de um grupo determinado lá com pessoas A, B e C que querem praticar crime. Não, tem valores já que estão aí consolidados nessa relação. E por isso você tem a renovação de quadros do tráfico, da milícia. Então não decorre apenas de uma situação de fragilidade econômica ou social. Tem pessoas que querem pertencer a esse lado da força. Eu não vejo uma saída a uma reação enérgica, mas aquela, padrão Israel.
Tá? Temos que ir para resolver agora, sem trégua, sem recuar. Mas isso não vai acontecer, porque ao lado dessa gente aí que está queimando ônibus, está tacando o terror no Rio, tem decisões da Suprema Corte que impedem a polícia de usar certos recursos no combate ao crime organizado. Não pode sobrevoar de helicóptero, não pode fazer tal coisa. Então, toda a vantagem que o aparato estatal tem, ele é retirado nisso. Então, que segurança um agente estatal ele tem para enfrentar da forma que tem que ser enfrentado? E aí a população fica sofrendo. Há poucos dias, um vagabundo explodiu uma granada num ônibus cheio de gente. Sabe, não é normal. A gente tende a se adaptar aos cenários difíceis até para tornar aquilo suportável, né? É assim que o nosso cérebro funciona. E a gente vai normalizando o Rio de Janeiro e tantas outras coisas no Brasil inteiro, mas não é. Isso aí a gente não pode admitir de forma alguma. Vemos no noticiário, ficamos escandalizados com o que acontece na faixa de Gaza, mas temos aqui, bem dentro do nosso país, a faixa da Guanabara, que não está tão melhor assim que o pessoal lá de Gaza. Fabi, quero te ouvir, só uma atualização, já são 35 ônibus incendiados nessa tarde no Rio de Janeiro, em resposta à morte de um miliciano, e aí o crime organizado agindo dessa forma cruel no Rio de Janeiro, mais um dia de violência, de insegurança, instabilidade, e mais uma vez a população que sofre com tudo isso, principalmente com essa ausência do Estado que já se arrasta por muito tempo na cidade, no estado do Rio de Janeiro, né, Fabi? Verdade. E aí agora é bem preocupante, porque veja como escalou essa violência. Há pouco tempo atrás eu tinha visto 25, 30, 35. Né? Que número vai parar isso? Será que vão ter que fazer vítimas fatais para que isso se pare? Mas não dá para deixar aqui de colocar a culpa em quem eu acho que devo colocar nesse sentido aí, que a gente precisa falar do DPF 635, que ainda está, né, vigendo no estado do Rio de Janeiro. Isso é muito importante, porque é aquela DPF que foi feita no meio, foi em 2019, mas aí foi concedida pelo ministro Edson Fachin, lá em julho de 2020, bem no meio da pandemia, onde não admitia que a polícia adentrasse os morros do Rio de Janeiro sem avisar antes o Ministério Público. E também, né, isso acaba, e não proibia também helicópteros e várias ações. O que tira a legitimidade da polícia e faz com que esse estado paralelo que a gente está vendo aí, essas cenas, para mim, bem chocantes, bem graves mesmo, a gente vê isso ocorrendo o tempo inteiro. Então, hoje foi a morte de um miliciano, mas não faz tanto tempo assim que o mundo estampou, né, nossas capas de jornais, algo bem grave também, 3 médicos que foram mortos num quiosque aí no Rio de Janeiro, e depois também foram justiçados, a gente está falando de justiçamento. Então, como disse o Paulo, eu concordo com ele, o nosso estado de coisas é um estado falido, onde não promove a justiça para as pessoas comuns, bem pelo contrário, a gente vê também na tela as pessoas comuns desesperadas, que não podem pedir apoio da polícia, porque a polícia, se for dentro do morro, não pode entrar, não pode subir, não pode operar. E aí a gente tem que dizer que é a sorte dessas pessoas estarem fora desses ônibus. E aí, só para juntar as coisas, como isso é tão preocupante mesmo, a questão de moralidade no Brasil hoje em dia, porque as pessoas que estão falando tanto do Hamas, que querem abraçar uma causa humanitária, olha aí uma causa humanitária muito boa para ser abraçada logo aqui, né? Logo aqui no Brasil, que toda hora também se reflete aqui em São Paulo, em grandes capitais, porque o crime organizado está mandando. Isso parece um estado de narco-estado. Então, olhando isso e vendo os nossos vizinhos aqui da América Latina, sabendo que não é uma coisa assim, que é teoria da conspiração, quando se fala em Foro de São Paulo, quando se fala das preocupações reais do brasileiro, que é chegar vivo em casa. Essas imagens mostram muito bem a nossa realidade. Então, veja, enquanto a gente fica discutindo política internacional com todo direito, porque isso também reflete o que somos no mundo, mas não dá para deixar de ignorar que nós estamos vivendo aqui um estado de duplo padrão moral, de justiça também, porque fiquei sabendo há pouco que o Capelli, né, que assessora ali o Ministério da Justiça, já disse que vai intervir. Gostaria de perguntá-lo, que é secretário aí, Capelli, e o ministro Flávio Dino, se por acaso eles vão mexer lá nessa DPF, solicitar para que se casse essa decisão
imediatamente para que a polícia, então, possa fazer o dever dela, que é entrar nos morros e prender, sim, essas pessoas que estão causando mal e não deixar, né, algo na sociedade tão grave como a morte de um miliciano acabar por baixo. O prejuízo menor aí é a mobilidade social, né? Afinal, 35 ônibus a menos, eu tenho certeza que a população do Rio de Janeiro sofrerá com algo.